Seja bem-vindo! Quando ouvimos falar em câncer, logo nos vem à mente o de pulmão, de estômago, de próstata, de mama, raramente, para não dizer nunca, o de boca. E vocês sabiam que o câncer bucal é o 5º tipo que mais afeta os homens no Brasil? Em mulheres a incidência é menor, menos da metade. No país, o Instituto do Câncer prevê mais de 15 mil novos casos. Até 2013, foram registradas a morte de mais de 5 mil pessoas. Isso mesmo, 5 mil pessoas. Já aqui no município, segundo dados do Centro de Diagnóstico de Doenças da Boca da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas, no ano passado foram confirmados 45 casos de câncer de boca. Surge então o Maio Vermelho, dedicado à prevenção dessa doença. E para falar sobre este assunto tão importante, estão aqui entre nós a doutora em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela PUC do Rio Grande do Sul, professora associada do Departamento de Cirurgia da Odonto, Faculdade de Odonto da Universidade Federal de Pelotas, Cristina Braga Xavier. E o doutor em odontologia pela Universidade Luterana do Brasil, cirurgião dentista da Faculdade também de Odontologia da UFPEL, José Ricardo Souza Costa. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso programa, nesse assunto que é muito grave, conforme dados, e acredito que vocês sintam muito mais, porque passa pelos consultórios, passa pela universidade, e como o maio já está chegando aí, já está na nossa porta batendo, né, esse tempo passando muito rápido, a gente resolveu trazer esse assunto, né, que é de extrema importância. Quais são os sintomas dessa doença? Eu coloco na mesa quem quiser falar. Tá bem, uma boa noite então, boa noite Fernanda, obrigada pelo convite, é uma oportunidade que a gente como membros da faculdade, de cirurgiões dentistas engajados nessa campanha tem de divulgar para a comunidade. É muito importante esse espaço para que a informação chegue aonde ela precisa estar, que é nas comunidades. E aí a gente chega num ponto importante que tu nos perguntou, quais são os sintomas? A questão é, o câncer bucal, ele na sua fase inicial, ele não tem sintomas, ele não dói, não, porque geralmente as pessoas procuram um atendimento, principalmente o atendimento odontológico, a gente vê muito as pessoas procurando quando elas estão com dor. E o câncer, ela é uma lesão que inicia, na grande maioria das vezes, de forma silenciosa. Muitas vezes ele é um achado clínico, ou às vezes começa uma pequena úlcera, que é uma lesão parecida com uma afta, que começa a ficar, não desaparece, e aí daqui a pouco vai aumentando, vai tendo aumento de volume, e aí pode ter alguma sintomatologia associada. Mas na grande maioria das vezes ele é indolor. Que é pior, o que é muito perigoso. Muito perigoso. Uma boa noite, Fernanda, professora Cristina, amigos telespectadores. Por vezes uma placa branca, uma mancha vermelha, esse pode ser o sinal e não o sintoma de um possível câncer de boca. E dependendo da localização desse câncer, o prognóstico pode ser mais favorável ou menos favorável. Então, o estar atento, com um olhar preventivo e que rotineiramente, frequentemente as pessoas venham ao seu dentista com esse objetivo, não só com a questão dentária, principalmente aquele amigo que é tabagista, que tem contato com álcool, principalmente os destilados, é extremamente oportuno para que a gente consiga diagnosticar em estágios iniciais, melhorando consequentemente o seu prognóstico. Até porque, como tu falastes mesmo, já que ele não tem uma dor, geralmente a gente vai ao dentista quando está com dor de dente. Infelizmente, né? Mas é a grande realidade. É a realidade isso, né? Ou é questão estética, ou é dor. Ou é porque quebrou um dente, porque quer fazer um clareamento, alguma coisa assim, ou é porque tem alguma coisa doendo, na grande maioria das vezes. O que não é o certo.
Não, a visita ao consultório odontológico ela deve ser rotineira até para ver outras doenças que podem estar associadas à cárie, o câncer, a doença periodontal e outras. Então, é como uma consulta médica que a gente de tempos em tempos deve fazer. E uma das questões também importantes na questão das lesões bucais é que, dependendo da localização, como o Zé falou, tem algumas que o prognóstico é melhor, ou seja, a qualidade de tratamento é mais favorável, etc. E tem localizações na boca que são muito difíceis de visualizar durante, por exemplo, um autoexame. Se o paciente está se olhando no espelho, está procurando, daqui a pouco, uma região que é muito afetada é a região de língua e assoalho bucal, ou seja, abaixo da língua, e muitas vezes lá no fundo, bem posterior, que a gente, às vezes, no consultório só consegue fazer com um exame bem detalhado, puxando bem a língua, colocando luz, secando a região, e às vezes o paciente se procurando sem fazer esse exame, sem ter essas condições, fica mais difícil. E é aquilo que eu falei, não dói. Então, muitas vezes essas lesões, elas progridem silenciosamente, vão atingindo tamanhos maiores até que começam a se tornar desconfortável. Muitas vezes o paciente pode ter desconforto para engolir, para mastigar, às vezes já surgem nódulos, ou seja, caroços no pescoço, endurecido, etc., que já pode ser consequência da lesão. E aí isso às vezes traz para o profissional. Só que talvez tivesse sido diagnosticado lá numa fase inicial, quando a lesão é bem pequena, quando está numa fase que muitas vezes passa desapercebida num exame mais rápido, a gente tem uma possibilidade de tratamento com resultados muito melhores. E aí esses índices que tu falou agora no início, que a gente tem hoje até 50% de sobrevida em 5 anos. Isso significa um índice de mortalidade bastante grande em função dessas lesões. É um índice que é preocupante, porque é diagnosticado numa fase tardia. Se nós fôssemos, considerando ainda o que a professora Cristina falou, tu tens que o paciente não enxerga muitas vezes essas alterações, mas para o dentista o acesso se torna facilitado por conta que a boca, diferentemente de outros órgãos, como tu citaste na introdução do programa, tu não precisa de exames complementares da imaginologia, de repente é um exame de sangue que verifica algum marcador tumoral. Não, tu tens o acesso, como a manifestação é clínica e a ação do dentista é igualmente clínica, ela te permite um acesso facilitado, então cujo diagnóstico precoce ele se torna extremamente oportuno e favorável para esse tratamento. Né? A questão do estadiamento também, infelizmente, como muitas vezes o paciente procura quando a dor aparece ou quando outros sinais que são, entre aspas, mais volumosos, mais grotescos, né? Tu já tem o paciente sendo diagnosticado em estadio 3 ou estadio 4, cujos os índices de cura caem muito. Sem falar do ponto de vista das consequências que o tratamento oncológico desse paciente vai trazer. Porque tu fazes, às vezes, a cirurgia, na grande maioria das vezes, mutiladora, né? Passa por uma radioterapia que é extremamente agressiva, mucosites, infecções oportunistas, a boca fica seca porque as glândulas são afetadas e o paciente acaba não tendo mais a produção de saliva aos seus níveis normais, gerando transtornos da fala, da alimentação, da deglutição, uma série de outros fatores. E os efeitos protetores da saliva igualmente acabam deixando de existir, porque a saliva ela tem proteínas, tem imunoglobulinas, tudo isso são relacionados ao contexto de defesa que tu também não tens. Então, a cáries pode acontecer, doenças, infecções oportunistas podem acontecer, e tudo isso são comorbidades que vão trazer mais problemas e quebra da qualidade de vida desse paciente. E aí tu falava assim lá, e aí antes de começar o programa eu conversava com a Cristina, pode acontecer também algo, porque a gente fala em câncer de boca, parece que também é só lá dentro, pode ser alguma coisa labial, né? O câncer labial tem uma incidência muito elevada, depois de língua e assoalho de boca, ele é o 3º lugar mais acometido dentro dos sítios da cavidade bucal. E é muito comum em pacientes, em pessoas que estão expostas ao sol. Então, tem determinadas atividades laborais que predispõem a esse tipo de exposição. Então, é muito comum tu ver, assim, por exemplo, em pacientes pescadores, agricultores, pessoas que se expõem ao sol, que trabalham direto sob incidência da radiação solar, porque no câncer labial se sabe que a radiação solar está diretamente implicada.
E aí a gente vê, principalmente pessoas com pele muito clara, que já tem uma diminuição da proteção da própria... Sim, os alemães aqui, até na nossa região aqui, que a gente tem várias, né? Nas nossas colônias, né? A gente tem uma incidência bastante elevada e às vezes a lesão ela começa no lábio como uma pequena ferida, uma rachadura. E nos estágios iniciais, muitas vezes a gente consegue orientar o uso de fatores de proteção labial, fatores de proteção solar é fundamental. O uso de protetores como boné, chapéus de aba larga para quem vai para o sol, porque ajuda a diminuir. E cremes e loções cicatrizantes para tentar controlar aquelas lesões. Aquelas que não têm uma boa evolução, bom, aí elas precisam passar por um procedimento de diagnóstico. Então, provavelmente vai ter que ser feito uma biópsia, que é uma remoção de um pequeno pedaço, para ver o que está acontecendo com essa região. Quanto aos fatores de proteção que tu falaste, é importante informar que a manteiga de cacau, ela não protege. Não, a gente sempre, eu até ia comentar, né? Ela não protege. Porque a gente tem frita. Ou passar manteiga de cacau. A manteiga de cacau ainda é pelo contrário. Pelo contrário. Ela passa a ser o óleo. Ela frita, entre aspas, né? Desculpa, mas é uma forma então de... Ela predispõe mais à agressão. Então ela te dá aquela sensação de hidratação, mas do ponto de vista de proteção em relação à radiação solar, não, ela simplesmente é um óleo que acaba esquentando e queimando mais ainda. Então a manteiga de cacau ela não pode estar dentro do grupo de qualquer efeito benéfico para o lábio de um paciente, principalmente nessa condição de que precisa ter uma prevenção com fatores de proteção solar. E aí eu também, até antes de começar o programa, eu perguntar, eu tenho bruxismo, muitas pessoas devem ter, eu não sei nem se existe um índice de quantas pessoas têm bruxismo, mas tipo assim, acaba que mordendo sempre, todas as noites, todos os dias, o mesmo local, né? Isso pode acarretar algum câncer, né? Esse trauma intermitente que tu tá comentando, dificilmente ele se torna uma lesão maligna, diferente do que a gente comentava antes, daquelas lesões mais agudas, que provocam feridas mais profundas, que não quer dizer que tem uma lesão aguda que vai ser um câncer, claro, não é isso, gente, entendeu? Daqui a pouco assim, quebrou um dente, aquele dente está espetando na mucosa, fez uma ferida, é câncer. Não é assim. Agora, a gente tem que diferenciar essas feridas que são de origem traumática daquelas que podem já ser sim início de uma fase de uma neoplasia maligna, ou seja, de um câncer. Então precisa ser diferenciado, né? E aí, isso hoje a gente estava conversando bastante, quando a gente fez no momento de conversa com os cirurgiões dentistas da rede, para se fazer esse diagnóstico diferencial. Ou seja, primeiro elimina o fator trauma. Tá, e aí vamos ver se cicatriza. Isso tu já está falando porque faz parte do Dia Estadual de Luta que vocês estão fazendo, dando aulas ou dando ênfase no que falar nesses profissionais, né? Hoje mesmo tu ministrasses, né? O que pela primeira vez nós estamos conseguindo integrar a região em busca de um mesmo objetivo quando se trata da prevenção e diagnóstico precoce do câncer bucal. Até então as campanhas sempre aconteceram de forma dissociadas, cada município cuidando da sua população, e em Pelotas especificamente a campanha que acontece e acontecia era o Boca Vista, que era organizado pelo Centro de Diagnóstico das Doenças da Boca, o CDDB da Faculdade Odonto. Esse ano nós fizemos uma estratégia diferente. Nós pegamos vários municípios da região, nos reunimos e a partir daí fizemos uma campanha única. Por isso o termo integrado, que tu associa as questões relacionadas ao Maio Vermelho junto com o Boca Vista. E para nós é motivo de alegria o quanto participaram os municípios da região. Para ter uma noção, hoje na aula prática que foi ministrada pela professora Cristina, teórica e prática na sequência, né, com material biológico, houve prática em línguas de boi, enfim, nós tivemos 48 dentistas da região e na parte da tarde nós tivemos um contexto teórico de atualização das possíveis lesões que podem aparecer em meio à campanha, eram 64 dentistas. Então a nossa região ela vai estar muito bem amparada do ponto de vista de, primeiro,
de treinamento e capacitação, foram aulas muito bem aproveitadas, com muita participação dos espectadores, né? E de uma forma muito oportuna, como ela se deu. Um fluxograma todo adequado para receber a população da nossa região. Até então, porque tu falavas no negócio de ir ao dentista. E aí, se esses dentistas não são capacitados, no sentido não que os dentistas não sejam capacitados, mas especificamente, olha, isso aqui, vamos ficar em cima desse pontinho que pode ser, que é o que vocês fizeram, acredito que foi o que vocês fizeram, também pode passar muita coisa. Eu acho assim, Fernanda, que os dentistas, eles têm um treinamento, eles têm uma formação, e a gente hoje, na verdade, foi uma espécie de uma atualização e uma... a gente está tentando montar uma rede de suporte, de autoajuda entre os profissionais, digamos assim, para que possa ter referência e contra-referência, porque às vezes gera dúvida, o diagnóstico gera muita dúvida, né? Então, se deparar com uma lesão que tem características de malignidade, ou seja, tem uma característica de câncer, num primeiro momento, às vezes, as pessoas estão entendendo, não deve ser, né? Tanto o paciente quanto muitos profissionais também, porque é difícil lidar com essa situação, fazer um encaminhamento quando não é rotina. Isso. Então, isso foi tentar familiarizar melhor, até para poder saber, assim, na frente a um diagnóstico, o que eu faço com o paciente? Exatamente. Não posso me assustar mais do que ele. Eu tenho que encaminhá-lo e ter um suporte para isso. Então, a ideia é mais ou menos essa. E o que a gente viu, assim, eu acho que por se tratar de um convite, de ter sido uma coisa voluntária também, eu senti hoje de manhã o pessoal, assim, super motivado, sabe? Motivado a fim de fazer, a fim de interagir, a fim de participar lá com o seu município. Já trazendo alguns casos hoje com essas mídias, facilita bastante. Então, já no celular mostrando, olha, esse paciente aqui eu vou operar semana que vem, esse aqui eu acho que... O que tu acha? Como é que a gente acessa? Então, mostrou que o pessoal que está participando tá a fim de participar. E isso facilita uma outra coisa, que é o acesso das pessoas. A descentralização. Né? Porque a campanha, como o Zé falou, o Boca Vista é uma campanha que a faculdade tem há mais de 10 anos. Todos os meses de maio tem um dia ou dois dedicados a exame de pacientes, faz divulgação, se vai nos bairros, nas vilas, nas unidades básicas de saúde, levando panfletos, divulgando, e se marca um dia para exame, ou 2 dias para exame, onde a população tem livre acesso à faculdade. Só que fica muito restrito a Pelotas e basicamente a zona urbana. A zona rural é mais difícil de atingir, até porque as pessoas se deslocam. E a dependência da faculdade em realizar o processo. Sim. Agora não, essa descentralização vai nos permitir resolver distante da faculdade, mas ao mesmo tempo também não a parte da faculdade. Claro. No momento que nós aqui orientamos e trocamos a informação e montamos um cadastro único do que acontece, acertando os fluxos, nós conseguimos levar e descentralizar a resolutividade, porque uma série de alterações vão aparecer nas unidades básicas de saúde que não o câncer bucal. Sim. E que precisam igualmente de resolutividade. Claro. E que às vezes, entre aspas, né, uma simples realização de uma biópsia ou da remoção resolve o problema desse paciente. Ele não precisa se deslocar lá do interior, da zona rural, de uma cidade da região para estar vindo a Pelotas, né? Alterando a sua rotina de trabalho, com um pouco causando o estresse. Gastando, que muitas vezes não tem, né? Para vir com ônibus, essa coisa toda. Exatamente. E o diferencial desse ano, Fernanda, é que, entendendo o ser humano como um ser que é composto pelas seguintes componentes: biológico, psicológico, social e espiritual, além da divulgação através das mídias, e a gente agradece a oportunidade. Eu que agradeço por vocês terem vindo aqui. Nós também fizemos a divulgação esse ano através de igrejas. Então tivemos o apoio da Liga Pelotense, né, e também da Igreja Luterana. Liga Espírita, né? A Liga Espírita, isso. A Liga Espírita Pelotense e também a Igreja Luterana. Porque outras foram convidadas, é importante salientar isso. Né? Nós fizemos o contato com várias instituições religiosas. Né? Então, divulgando no contexto urbano e também no contexto rural, porque principalmente a Igreja Luterana acaba tendo o acesso Os agricultores aqui na volta também são, a maioria, germânicos, né? É uma forma de que nós, primeiro,
entre aspas, né, capacitamos, treinamos o nosso dentista. Agora a comunidade precisa vir ao nosso encontro para que a gente possa dar a resolutividade que se espera. Né? Vamos para o intervalinho? Claro. A gente vai então para o intervalo e depois dos comerciais continuamos a falar sobre Maio Vermelho, câncer bucal, prevenção. Vai lá, toma uma água e volta rapidinho. À procura de móveis para o seu escritório? Que tal uma dessas cadeiras ultramodernas, coloridas e com material de qualidade? Todas, é claro, com garantia e certificado ABNT. Modernidade, conforto e qualidade para o seu lugar de trabalho. Inclusive no salão de beleza. Os melhores produtos que vão deixar seus clientes ainda mais satisfeitos. E tudo pelo melhor preço. Monkel Móveis, uma combinação de modernidade, conforto e qualidade à sua espera. Praça Piratinino de Almeida 27, telefone 53 3225 0449. Site monkelmóveis.com.br. Voltamos hoje ao vivo, quinta-feira, pela TV Cidade, canal 20 da Blue e ao mesmo tempo pelo nosso site. Isso mesmo, se você não está em Pelotas ou não é assinante, sem problema. Nós somos a única emissora do sul do país agora que tem a programação 24 horas ao mesmo tempo pela TV e pela internet, pelo site que está aparecendo aí. Quem se conectou agora ou ligou a TV, estamos falando sobre Maio Vermelho, câncer bucal, sintomas, prevenção. No caso, agora, o mês que já está se aproximando, o que vai acontecer, o que a universidade, a Faculdade de Odonto da Universidade Federal de Pelotas está promovendo, vai fazer, né? E no primeiro bloco a gente falou bastante coisa de sintomas e tudo. E aí a gente tem algumas fotos, né? Para até as pessoas verem, de repente, eu tô com uma afta, né? Essa afta vai ser, não vai ser? Paulo, tu consegue colocar pra gente essas fotos pra gente dar uma olhada e eles irem comentando? Essas fotos, Fernanda, elas são fotos, na verdade, da internet, de domínio público, tá? A gente pegou fotos bem características. Essa é uma lesão característica de lesão de lábio, né? Uma queilite que já tá numa fase mais avançada, a gente já percebe uma área ulcerada, de crosta, a gente vê aquele lábio parece que mais fino, bem definido, limites indefinidos. Então isso é bem característico de pessoa de pele clara, com exposição ao sol e que pode já ter alguma coisa. Não quer dizer que é um câncer, mas que precisa ser visto, entendeu? Tá. Em seguida, tem mais? Ó. Aí uma outra lesão em lábio, já com uma área mais erosiva, ou seja, mais uma perda de epitélio ali, já mostrando uma questão mais agressiva, né? Isso aí, essa parte aí, por exemplo, pode ser, vou fazer uma pergunta totalmente, sou leiga. Tem gente que tem mania de se morder. Bom. Morder lábio, sabe? Não sei se é um tique, um cacuete, alguma coisa disso. Vai machucar a boca de uma maneira também... Não, esse trauma agudo e com uma etiologia conhecida, especificamente no caso do trauma, essa não é uma lesão que, do ponto de vista de malignidade, tu vai se preocupar.
Não é esse caso, é isso. Aí até parece tipo como se estivesse mordendo. Não, mas vai abrindo o lábio do sol. Do sol. Basicamente do sol. É uma informação extremamente importante para o diagnóstico. Exatamente. Então, por exemplo, mesmo lesões que possam... aquelas não são lesões que acontecem da noite para o dia. O lábio ele vem sendo maltratado ao longo dos anos e ele vem passando. Primeiro, vem alterando a coloração, ora ficando esbranquiçado, alguns pontos avermelhados, daqui a pouco aparece uma feridinha que não cicatriza, que eu vou deixando, que nunca me incomodou e que vai chegando e chega naquele vai estado. abrindo. É diferente, daqui a um pouco do trauma corriqueiro por conta da mordida acidental. Sim, a mania de estar... Ou até mesmo de outras doenças da boca. Por exemplo, nós temos cerca de, por exemplo, pode ter lesões de lábio até do uso de algumas medicações, né, que podem provocar alteração. Lesões autoimunes, né, que e são a mordida, lesões que podem, só que são com evoluções diferentes, né, são evoluções mais curtas. A lesão traumática, a mordida, às vezes, o que acontece faz tipo uma bolinha, que às vezes fica mais transparente, que a gente chama de mucocele. É muito comum, fere a glândula salivar, essas lesões de mordida, mas aí é uma lesão que ela aumenta, diminui. Conforme e ela é benigna. Ali. Tem que remover também, tem que remover na grande maioria das vezes, mas é uma lesão... que a própria remoção já resolve, só que o paciente não pode continuar traumatizando, né? Hoje a gente tem muito se deparado bastante com a questão dos piercings. As pessoas que usam piercing lingual, piercing labial como um fator traumático adicional, né? Porque daqui a pouco fica interpondo a língua no e aí causando também algumas outras patologias, mas não quer dizer que toda lesão que aparece na boca é câncer. Sim. A gente precisa ver que o câncer ele existe, mas ele não é a maior prevalência das lesões bucais. Nós temos lesões benignas também, que precisam ser resolvidas, precisam ser diagnosticadas e identificadas, né? E é por aí que a gente está trazendo algumas imagens. Tem mais algumas, Paulo? Tem mais uma ou duas. Muito grande. Tá, essa aí que a gente já... Essa é uma lesão mais inicial, né? Que às vezes... essas lesões que o José falou ali, muitas vezes elas ficam com aquele aspecto menos definido, o lábio mais... tem uma areazinha que não cicatriza, aí de repente eu acho que não é nada, aquilo vai progredindo. Pode ser que se transforme, pode ser que não seja. Então precisa tratar, precisa usar o protetor solar, precisa usar o cicatrizante e ver qual é a evolução, né? Então a gente trouxe essas imagens até para alertar, porque muitas vezes as pessoas não se dão conta que isso também... Às vezes já procuram quando já tem uma ferida, mas como aquela primeira que a gente mostrou. Sim. E é oportuno entender que, por exemplo, a mesma lesão que acontece no lábio, se a gente já está pensando em lesões com potencial de malignização, assim, placas brancas, manchas vermelhas... Acho que tem mais algumas ali que a gente passou. O que acontece? No lábio elas têm um comportamento, porque eu diria que o lábio ele ainda tem, o câncer, ele tem um comportamento mais indolente. Porém, essa mesma lesão no assoalho bucal, na lateral da língua, muda completamente o processo. Ou seja, às vezes uma mesma úlcera de 4 milímetros, 5 milímetros, que no lábio ela é extremamente, entre aspas, inofensiva, ou mais amiga do paciente, na língua tu já corre inclusive o risco de metástase, né? Que é a migração de lesões de células malignas de um ponto para outro, que no câncer de cabeça, pescoço, de boca, o pescoço é que acaba assim. E tu falavas no primeiro bloco em relação a umas que ficam bem lá atrás na língua. Bem na região posterior. Eu fiquei pensando, é praticamente impossível a gente mesmo, até porque dá arcada de vômito, a gente não consegue quase nunca colocar, né? Até, inclusive quando for fazer... olhar a garganta, olhar a coisa, dá arcada, imagina por baixo, se ela é bem lá no fundo. Então, realmente, é praticamente bem impossível de se enxergar lá, né? É por isso que a gente destaca a importância das visitas periódicas ao consultório e mesmo quando vai procurar lá, seja por uma razão estética, por qualquer coisa, que a gente sempre destaca isso até para os nossos alunos, assim, que o cirurgião dentista ele não pode se limitar a olhar o dente. Ele tem que fazer um exame completo da cavidade bucal e das regiões peribucais, ou seja, da região buco-maxilofacial. Por isso que é o buco-maxilofacial. Porque, na verdade, o dentista não cuida só de dente.
é toda essa região envolvida. Então precisa tracionar a língua, precisa levantar, precisa olhar o céu da boca, o palato, né, que é o nome técnico, a úvula lá, a campainha famosa, né? Mas tem que olhar todas essas estruturas, porque daqui a pouco, é o que tu falou, é praticamente impossível lá num bordo posterior de língua por um autoexame, a menos que já esteja num estágio que comece a incomodar. E aí, provavelmente, é porque já tem uma evolução mais... Porque, então, esse tipo aí, pra se ver... De qualquer forma, o autoexame tem a sua importância. Tem, claro. Tem alguns pontos que acaba... Sim, por conta claro. Que e esse autoexame, o autoexame é o toque... Parar na frente do espelho, abrir a boca... tentar sistematizar. Primeiro eu vou olhar a bochecha direita, a bochecha esquerda, a bochecha direita. Levantar a língua. Botar a língua bem para fora, botar a língua no céu da boca, olhar o céu da boca, pode lançar a mão de uso de uma lanterna. Espelhinho. O próprio celular hoje que tem essas luzinhas facilita bastante, né? Olhar as gengivas, tanto superiores quanto inferiores, por dentro, por fora, né? Obviamente dentro daquilo que o espelho permitir, mas é importante que se tenha esse costume. Mas é extremamente importante também que faça corriqueiramente a ida ao cirurgião dentista. Não, e a limpeza. Porque a gente acha que muitas vezes a gente acha que é mentira o que acontece. Tem gente que nunca viu uma escova de dente na vida. Em periferias, que nunca viu. A gente faz reportagens, a gente sabe que isso é uma realidade. E que há alguns anos já vêm sendo colocadas nas creches, ensinam as crianças, né, que nem conhecem muitas vezes, que estariam em creches públicas, a importância de se escovar quantas vezes ao dia os dentes. Não, é impressionante, a gente fala uma coisa que parece básica, mas que não é. A gente recomenda assim, que se faça no mínimo 3 escovações bem feitas ao dia, né? Que seria uma ao acordar, outra após o almoço e outra após a refeição final, antes de dormir, para não dormir com resíduos alimentares, né? Isso é importante para controlar a doença cárie, que é uma das mais prevalentes, para controlar as gengivites, periodontites, que é aquelas doenças em que a gengiva fica avermelhada, sangra. Às vezes o paciente diz, mas eu tô escovando e tá sangrando a minha gengiva, e aí por isso que eu não escovo. Quanto menos escovar, mais ela vai inflamar, mais ela vai sangrar. Então precisa escovar, precisa remover bem a placa para que os outros, que não é só os dentes, os outros tecidos, a gengiva, etc., também estejam saudáveis. E a gente sabe que no câncer bucal, a gente tem a presença, às vezes, de infecções oportunistas, que são... na cavidade bucal tem muita bactéria, né? Tem bactérias que colonizam... Pela boca, né? E tem bactérias que são da flora natural, né? E a contribuição da falta de higiene no câncer, especificamente, ou no desenvolvimento, é que, por exemplo, aquele amigo que é tabagista, né, que tem um contato com o destilado, o álcool, principalmente, a cachaça, enfim, o que acontece? Essas substâncias que são tóxicas, tanto um quanto o outro, no momento que eu não faço a higiene de forma adequada, elas têm mais tempo para atuar dentro desses processos. Por isso que tu tem o assoalho de boca como um dos pontos mais prevalentes, porque tu tem o contato do carcinógeno atuando ali, porque não é eliminado, né? Além da frequência com que tem contato com esses hábitos deletérios, tu tem ainda que ele não é removido. Então isso potencializa esse processo. Então a higiene também, de alguma forma, ela ajuda a melhorar nesse sentido também. Claro. Então que às vezes a gente acha que está falando besteira, mas tipo, em pleno século XXI tem gente que não. Infelizmente nesse país tem muito déficit de controle de higiene. Então é bem complicado. E Fernanda, uma coisa que o Zé enfatizou assim, eu acho que o cigarro, o tabagismo como um todo, não só o cigarro comprado, mas o cigarro feito, o charuto, o cachimbo, e o fumo como um todo, e o álcool, eles estão muito relacionados com o câncer de boca, principalmente com de língua e de assoalho. Então, assim, as pessoas que são tabagistas, que são etilistas, têm que ter mais cuidado, tem que se preocupar mais com essa saúde bucal, porque se sabe que o câncer bucal, principalmente de língua, de assoalho e de outras regiões intrabucais, está associado com esses hábitos.
com tem que um, ter com redobrado. outro ou com os dois. E quem tem que fazer hábito dos dois aumenta a chance ainda de ter lesões, de ter transformações malignas das células e aí acabar desenvolvendo uma lesão de câncer bucal, né? Então, acho importante atentar para esses fatores, né? E as pessoas que têm esse hábito procurarem o serviço agora nesse momento e em outros momentos também, ir no posto, buscar o atendimento odontológico, fazer o exame mais vezes, mais frequente que outros. Eu acho que isso é bem importante destacar, né? Eu acho que essa é uma das preocupações da campanha. E essa avaliação, ela ajuda também, porque num outro sentido, por conta de que vírus também podem causar, estão associados a tipos de câncer. A orofaringe, por exemplo, ela está muito associada. O que é ela? A orofaringe é a parte que fica atrás da campainha, entre aspas. Ela acaba tendo a ação do HPV. Né? Então, ainda não é consolidada a questão da vacina para o HPV, se ela terá influência para os cânceres associados ao HPV, né? Como é associado, por exemplo, ao colo do útero. Mas, então, estar nesse processo de constantemente fazendo as suas revisões, ela também ajuda, independente de ser o tabagista ou não. Então, mas aí os vícios, os viciados que usam mais acabam, então tem que ir redobrar. A partir dos 40 anos. A partir dos 40. Isso ao longo do tempo já se viu que a incidência ela tem diminuído a idade. Né? Até então se pensava nos 55, 50 anos, há tempos atrás, hoje não, tu já está com 40 anos, porque o início, muitas vezes, desses hábitos tem sido mais precoce. E aí, o porquê do homem? Não se sabe o porquê que o homem tem mais o câncer bucal do que a mulher? Justamente pela questão do hábito. Né? Mas as mulheres ultimamente têm agora começado a fumar mais e beber às vezes mais que os homens. Ainda assim, uma prevalência maior. Principalmente com o contato também do destilado. Porque o destilado, ele não é atribuído ao álcool o início da carcinogênese, tá? Mas ao tabaco. Mas o álcool, ele é um potencializador, é como se ele amplificasse o efeito deletério do cigarro. E aí acaba tendo essa associação. E geralmente quem tem o vício são os dois juntos, geralmente. Acaba não tendo o cuidado que deveria, procura por profissionais de saúde, enfim, acaba todo um certo processo. E o homem tem sempre mais medo que as mulheres, né? Sim. A gente já faz programa de câncer de próstata, faz programa disso, daquilo. Sim. E se a mulher não leva, né? Em alguns casos, a mulher às vezes procura mais o atendimento precoce. Porque já entra, né? Ela já entra em tudo que é da saúde, habitualmente, o sexo feminino tem um pouquinho mais essa tendência, né? E não pode. Tá, e aí, por exemplo, fui diagnosticado câncer bucal. Bom, o que acontece? Eu fui no dentista no postinho. Eu tinha chamando de postinho, não, UBS. Fernanda foi lá, diagnosticaram um câncer. Bom, aí o que acontece? O dentista fez uma biópsia, mandou para a faculdade de odontologia, fez a análise da lâmina e deu câncer bucal. Tá. Às vezes, a própria faculdade de odontologia encaminha esse paciente para o centro de referência de tratamento do câncer de cabeça e pescoço, que no nosso caso é a faculdade, faculdade de medicina, o ambulatório da faculdade de medicina, num ambulatório específico de câncer de cabeça e pescoço. Tá. Esse paciente, então, vai a essa consulta e a partir dali é feito o plano de tratamento, obviamente, de acordo com a topografia que está sendo apresentada, onde ele está cometendo. Aí depende do lugar, do tipo histológico, da agressividade, porque tem tumores que são mais agressivos, são menos agressivos, do estadiamento, que você já falou que daí significa se já tem comprometimento de tamanho, aí tem a ver com o tamanho da lesão, com localização e com o grau de comprometimento de estruturas à distância, para poder se definir um plano de tratamento. Em alguns casos, o tratamento é cirúrgico, né, se remove parte da estrutura afetada, eventualmente tem que fazer o que a gente chama de esvaziamento cervical, ou seja, remover toda a cadeia linfática da região, por isso que a gente falou que ele é um tratamento mutilador, muitas vezes remove, por exemplo, se é um câncer de língua, às vezes tem que remover parte da língua, mas depende muito do estágio, por isso que a gente fala assim, caso é um caso. E por isso que a gente fala assim, se diagnosticar lá na fase inicial, daqui a pouco só aquele pedacinho que a gente removeu
com uma margem, pode ser... Bom, veio o diagnóstico de câncer, mas veio com margem livre, que a gente chama. Lá na patologia, elas fazem o exame, vão olhar a lâmina e vão dizer, veio com margem livre. Bom, talvez se encerre ali, ou se faça uma radioterapia complementar, aí tem que ver os protocolos de acordo com cada um dos tipos de câncer. Porque a gente, quando fala em câncer bucal, a gente está falando... mais especificamente no carcinoma epidermoide, que é um nome técnico, tá? Mas o carcinoma epidermoide é um câncer epitelial que é o mais frequente. Mas existem outros cânceres bucais que são mais agressivos às vezes até, mas não são tão frequentes, embora o carcinoma, dependendo da região, ele é bastante agressivo. Mas existem outras lesões. Então, assim, Você tá falando da mais comum. A gente tá falando da mais comum, que atinge mais de 90% dos casos de câncer bucal. É um sinônimo. A gente fala, câncer bucal, tu associa. Mas, em alguns casos, tem outros e, às vezes, até lesões mais agressivas e que requerem protocolos totalmente diferentes. Às vezes é com quimioterapia, né? E aí o paciente vai passar por quimio. A gente nem imagina que aconteça isso, né? Porque, infelizmente, que nem eu digo, muitas vezes a gente não se preocupa com a boca. Tô falando uma coisa mas é por verdade. Isso a importância desse tipo de programa, desse tipo de prevenção, dessa conversa. E vai quando só mesmo, como eu falei, quando tá com uma cárie, quando tá com uma dor ali, né? Ou quando alguma coisa esteticamente não tá legal, tá feio, aí tá escurecido. Um aparelho, eu quero fazer um clareamento. Justamente esse comportamento que é da maioria da população. Quando tu tens o acometimento pelo câncer, na realidade tu acaba não só alterando o contexto do paciente, tu altera todo o núcleo familiar. Sim. Porque tu acaba tendo o contexto, obviamente, o biológico, o corpo que é alterado, né, mutilado. Isso leva para danos psicológicos, a depressão que pode aparecer. Um câncer como outro qualquer que a gente acha que não, que foi o início que eu falei. Quando a gente fala em câncer, o último que vem, eu acho que é o câncer de boca. Praticamente um isolamento social, né? Porque tu acaba... Né? E por último, tu começa até a questionar as tuas crenças, né? Porque, por que isso está acontecendo comigo? Né? Eu sempre fui alguém que foi bom e tal, e agora eu sou acometido por isso. Então, faz uma bagunça. Claro que sim. O ser humano como um todo, né? Claro. E que a família, sempre tem um cuidador que é sobrecarregado, e tem todo um processo assim, e acaba muitas vezes assim, o câncer, ele acaba ele sendo... Primeiro, para que até o diagnóstico ele tem uma cronicidade. E mesmo depois de iniciado o tratamento, e infelizmente a grande maioria é em estágio 13 e 4, tu tem uma cronicidade também na evolução desse paciente, para pior às vezes. Né? E na grande maioria das vezes. No caso, está querendo dizer que ele vai muito rápido? Não, ele vai lentamente. Em 5 anos, por exemplo, quando mesmo não, eu estou dizendo, tu vai morrer muito rápido. Não, tu pode ser. Pode morrer lentamente, mas uma qualidade de vida muito ruim. Muito ruim, porque fica com dificuldade de alimentação, fica com dificuldade de fala, de deglutição, às vezes até com um odor, um hálito mais. Então as pessoas se afastam. Também, de repente, às vezes, diminui o comprimento, fica às vezes com sequelas bem. Para poder se alimentar. Então, assim, realmente ele tem sequelas, como tu falou, como qualquer outro câncer. E ainda numa região que é muito visível, que é a face, né? Porque o que é nosso cartão de visita? É o nosso rosto, né? Sim. O nosso rosto, querendo ou não, é pouco a nossa identificação visual inicial. E daqui a pouco tu tem uma mutilação, é complicado, assim, é bem... Que aí afeta não só o funcional. Imagina. Como eu disse no primeiro bloco, tu tem as fases de controle do câncer, que é a prevenção, o diagnóstico precoce, que é isso que a campanha se propõe, o tratamento, que é, uma vez diagnosticado, é para onde nós vamos encaminhar, e aqueles que entram em cuidado paliativo. O cuidado paliativo são aqueles casos em que toda terapia possível foi instituída, só que o câncer não respondeu a essa terapia. E não necessariamente significa pacientes em fase terminal, porque às vezes isso tem essa cronicidade que leva às vezes 2 anos nesse processo. Né? Mas é uma fase em que os cuidados, desculpa a redundância, os cuidados paliativos acabam não sendo mais com o objetivo de cura, e sim de estabilizar e trazer qualidade de vida, melhorar conforto, né? Controlar a dor total. Todas a dor física, a dor da alma, a dor social, enfim, todos esses processos. Né? Vamos para o intervalo? Vamos para o último, e aí a gente
fala um pouco mais das atividades, né? Que aí a gente consegue arrematar. Perfeito. Acho que bem legal. Então, vai lá para o intervalinho e volta já já, que vocês já viram que o assunto é importantíssimo. Loja Schornack. Os mais belos modelos para os seus momentos. Do alto esporte ao sofisticado traje das noites de festa. Schornack, no calçadão da Andrade Neves e na Andrade Neves 2173. Fone 3277-5477. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Voltamos ao vivo falando sobre o Maio Vermelho, câncer bucal, sintomas, prevenção. E vou apresentar de novo, né, que a gente já está indo para o último bloco, quem está entre nós. Doutora em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela PUC do Rio Grande do Sul, professora associada do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas, Cristina Braga Xavier, doutora em odontologia pela Universidade Luterana do Brasil, cirurgião dentista da Faculdade de Odontologia também da Universidade Federal de Pelotas, José Ricardo Souza Costa, que estão dando aula pra gente aqui e que estão sendo maravilhosos porque estão tirando dúvidas, explicando bem didaticamente, porque a gente precisa saber isso e espero que vocês aí do outro lado estejam escutando bem. Depois esse programa ele é postado no YouTube, ele é reprisado e aí vocês vão poder ver melhor. Falar um pouquinho já nesse último bloco, que a gente já deu umas pinceladas, vocês já falaram um pouco, sobre esse dia estadual de luta que vai então acontecer aqui na região, que esse ano está diferente, está regional, na nossa região, metropolitana. Hoje, no balanço final da manhã, nós comentávamos, eu e a professora Cristina, de como feliz estivemos na manhã de hoje e depois, igualmente, no período da tarde. Aglutinar a região, né, e obviamente, já que principalmente a Faculdade de Odontologia, a Universidade Federal de Pelotas, ela sendo referência para a região, mas principalmente descentralizando as ações, trazendo para o município a autonomia, o poder de diagnóstico e também de resolutividade, e por isso a aula de biópsias hoje, tanto teórico-prática, ela nos permite almejar, enxergar, vislumbrar um futuro de uma rede de cuidados muito mais ampla e, acima de tudo, muito mais resolutiva, e que a gente consiga fomentar frequentemente essa ideia da prevenção junto ao paciente, né, descentralizando efetivamente a ação. E o mês de maio todo vai ser voltado para esse processo. Treinar o nosso cirurgião dentista, reativar os conceitos na mente desse cirurgião dentista, permite, obviamente, aguçar o olhar, né, melhorando a capacidade de diagnóstico e, consequentemente, a sua resolutividade. E o mês de maio todo estaremos de mãos abertas, né, de braços abertos, esperando que a população venha tendo acesso dessa forma, né, de algo que é fácil para o cirurgião dentista avaliar a boca do paciente. E é extremamente oportuno porque desde a década de 50 nós não conseguimos mudar os números de estadio 3 e 4 de diagnóstico tardio do câncer.
Então, assim, mudamos a estratégia. Nunca se teve um programa nacional que focasse especificamente de uma forma sistemática e resolutiva. Então, a proposta desse ano foi diferente. A região está envolvida. Não é a faculdade que vai abraçar, entre aspas, tudo. Não, ela descentralizou. E esperamos que essa capilarização do cuidado, ela colha frutos. E aí, dia 10 e 11 são os dias D, né? Que são dias que os postos, as unidades básicas de saúde, elas vão estar preparadas para receber, os dentistas vão estar esperando as pessoas para fazer os exames, o que for possível de fazer diagnóstico no posto, vai se fazer procedimento, etc. O que não for vai ser direcionado para os centros de referência, né? A faculdade da UFPEL, ela segue como centro de referência principal, porque ela tem toda a parte de diagnóstico laboratorial, porque uma vez removido o fragmento feito a tal da biópsia, que eu estou falando, que é tirar um pedacinho para examinar, isso vai para um processamento todo laboratorial que é feito dentro do laboratório do Centro de Diagnóstico da Doença da Boca, né, sob a coordenação das professoras da patologia, que infelizmente hoje por outros compromissos não puderam estar presentes, mas que estão à frente dessa campanha. E a partir daí, então, se diagnosticado o câncer, encaminhado para as referências dentro do sistema, né, que o nosso é a Faculdade de Medicina, e se diagnosticado outras lesões, também proporcionando tratamento. E além disso, a faculdade está sempre aberta para a livre demanda da população. Se está com dúvida, ela é uma referência, então vai bater lá que a gente vai atender. Sempre tem o atendimento, né? O CDDB, o Centro de Diagnóstico, ele faz o atendimento semanal, tem 4 clínicas que acontecem durante a semana. O agendamento pode ser por telefone, através do 3225-6741. 3225-6741. Ramal 132. Então, o agendamento pode ser feito por telefone e cerca de uma semana depois está sendo atendido. Então não tem uma fila de espera. Não tem desculpa, que não a gente diz. Desculpa. Exatamente, as portas estão abertas. Então agora a gente precisa que a população compareça. Procure o seu dentista, procure a sua unidade básica, venha até a faculdade e chegue no dentista para poder fazer o diagnóstico. Então agora está no momento de divulgar, de chegar na população, de chegar lá no interior, de ir lá no posto. Vão ter algumas unidades móveis em alguns locais do interior, né, no interior de Canguçu. A localidade de Solidez vai ter uma unidade móvel. É importante até depois permitir o espaço dos apoiadores, que nós tivemos. Mas claro! Esse ano nós tivemos a Universidade Federal e a Universidade Católica junto, o curso de odontologia da Universidade Católica vai participar também, porque junto com os dentistas, os alunos dos cursos de odontologia, tanto da UFPEL quanto da USPEL, farão presentes. Nós tivemos hoje o apoio do Frigorífico Família, doando material para que pudéssemos fazer a aula prática. A unidade móvel em Canguçu vai ser da Sorrifácio de Canguçu, também nos apoiou. A linha, claro, obviamente, dos departamentos da Faculdade de Odonto, que patologia e de cirurgia, que cederam os seus recursos humanos e também estruturais, e os diferentes secretários de saúde, coordenadores bucais dos municípios envolvidos, que entenderam o recado e liberaram, enfim, e através da boa... Fomentaram até a participação dos seus profissionais, liberaram um dia de serviço para vir poder fazer o treinamento, que é importante. Sim. Hoje a própria Prefeitura de Pelotas também liberou seus cirurgiões dentistas, tivemos vários representantes de Rio Grande, Morro Redondo, Canguçu, então várias cidades, né? E a ideia é essa, é divulgar, é ampliar, é que isso chegue no paciente lá do interior, no familiar, no amigo, no vizinho, que vai ali e diz, olha, exatamente, daqui a pouco lá no líder de grupo, num líder comunitário, né, num líder religioso, que puder divulgar isso dentro das suas comunidades. 10 e 11 de maio é dia de ver o dentista. Sim. Vamos lá. Sim. E o amigo que prefere ser atendido na rede privada, né, procurar o seu dentista preferencial para fazer o exame preventivo. E até agora as UBSs mesmo, elas dispõem, acho que não são todas, mas elas dispõem de dentistas também, né? A grande maioria das UBS daqui de Pelotas tem dentista. Acho que são pouquíssimas as que não tem exatamente o número, mas é o mínimo. E quase todas têm a participação de dentistas e de alunos
né, da faculdade de odontologia de Pelotas, da Federal, e agora a Católica também começando já a ter alguma participação também, com seus outra alunos. forma em que não existe desculpa. Tu vai ali na UBS perto da tua casa, né? Vai agendar consulta, sabe que dia 10 e 11 as portas vão estar abertas, vai entrar numa ordem de chegada e vai ser examinado. E outra, vai entrar numa ordem de chegada e é um momento de ajuda para ti. Não, então não é aquela coisa, vou ficar na fila, não sei o quê. Tudo é assim. Não, então é uma coisa boa para ti. E é dinâmico, né? E é rápido. É rápido, é muito dinâmico. Rápido. A gente vai agilizar para que as coisas aconteçam o mais e rápido possível. Exatamente. Mas também tem que ser feito uma boa consulta, como eles estavam falando. Sim. Né? Olhar toda rápido, mas é detalhado. Exatamente. Então não dá para ser também uma coisa que você acha que vai lá e vai sair. Não, vai olhar toda a parte, né? E que nem vocês falaram, que não é só a parte de boca, né? Toda a região bucomaxilofacial, ou seja, vai do mento até o nariz aqui, mais ou menos essa é a nossa área de atuação. O Zé também é cirurgião bucofacial, né? Também tem essa formação. E eu queria agradecer imensamente e dizer que vocês são corajosos, né? Ainda mais nessa especialidade que é o bucomaxilofacial cirurgião, porque vocês devem pegar também cada coisa de acidentes, porque muitas pessoas não devem saber, né, o que é essa especialidade. Então é praticamente reestruturar toda a face das pessoas que se acidentam, que também tem traumatismos dentários, tem outras lesões, essa é a nossa área de atuação. Aí quando dá acidente, dá alguma coisa, muitos podem até pensar que são médicos que fazem, não são médicos, né? São o bucomaxilo, cirurgião bucomaxilofacial, que eu tenho a honra aqui de estar com 2 deles, assim, e que estão muito engajados. Eu acredito que vai ser um sucesso. Esperamos que torcemos para que seja. E que você que está aí do outro lado vai lá, não perde essa, né? Que nem a Cristina falava, o cartão de visita, né, é a face, é o sorriso. A gente se expressa através, a maioria das pessoas, da fala, né? Então não perde tempo, vai lá, te informa, vai na UBS perto da tua casa. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, muito de coração mesmo, e as portas da TV estão abertas. Fernanda, nós que agradecemos a oportunidade de estar divulgando, é mais um canal que a gente está trabalhando bastante para chegar na população. Muito obrigada pelo convite. Uma oportunidade Fernanda, imensa. Obrigado pela oportunidade que nos é dada, professora Cristina, pela parceria. Zé, igualmente. José, eu chamo informalmente, né? Doutor José Ricardo, desculpa, é que os anos de amizade me permitem isso. Desculpa, não estou acostumada a falar em televisão. Capaz! Eu já ia chamar de vocês a gurizada, guris e gurias, Zé e Cris, que a gente cria um clima bom aqui nesse programa. Muito bom. Né? E espero que a gente tenha passado esse clima bom, essas informações que eles passaram, que tenham sido de suma importância, que tenham chegado você aí, ou falar para algum amigo, para algum familiar. Esse programa, como eu falei, ele é reprisado, depois ele é postado no canal do YouTube. Então quem pegou ele no final, ou quer rever todo, ou alguma parte, vai ter um horário que a gente vai divulgar, que vai poder assistir todo novamente. E a gente tem um ponto marcado ao vivo, quinta-feira que vem. Até lá!